Opa, galera, vamos para mais um vídeo do canal Era Matemática, aqui tratando de aprendizagem pelo lúdico também, né? Eu chegava mais cedo em sala de aula, colocava na lousa para o aluno fazer, ele fazia, muitos faziam, achavam interessante, dia, mês e ano em operações matemáticas. Então ele já sabia qual era o dia, o mês e o ano, e ia trabalhando para lembrar o que teria que ser feito. Aí dependia do curso, do semestre, do ano, para saber qual é a matemática envolvida. Então vamos, Era. O que a gente tem aqui? Ah, aqui tem uma facilidade, né, Era? Você facilitou aqui sim. Que eu tenho um determinante de ordem 2. Pronto. Regra de Sarros. Você tem lá a diagonal, né, principal, onde você mantém o sinal, e diagonal secundária, onde você inverte o sinal, ou seja, multiplica os valores da diagonal e o resultado inverte o sinal. Então, isso aqui está fácil, simples, não é para demorar muito mesmo. Também não tem essa incumbência, né, de ficar demorando muito, porque é a data, né? Senão não ia começar a aula tão cedo, né? Então, isso aqui vai ser igual, olha só, 9 vezes zero. Você multiplica os elementos, os valores da diagonal. Então, 9 vezes zero é zero. Vou deixar aqui. Aqui, diagonal secundária. 13 vezes um dá menos 13. Só que você inverte o sinal. Ou você multiplica por menos um, ou o oposto, né? 13 vezes menos um, menos 13. Só que como é diagonal secundária, você vai multiplicar por menos, que seria menos um, por exemplo. Então isso aqui vai ficar, né, 13, somente 13. Isso. Então multiplica, dá menos 13 e inverte o sinal, o oposto. Tá ok? Ou seja, se aqui desse positiva, o oposto é negativo. Deu negativo, vou aplicar o oposto, vai ficar positivo. E, portanto, o nosso dia é o dia 13. Perfeito? Certo? Fácil, né, Era? Ah, isso é fácil, Era. Isso até eu sei fazer. Eu sei que você sabe fazer. Então, o nosso dia aqui é o dia 13 de um determinado mês. E a gente já já vai descobrir. Né, Era? Vai descobrir. Vamos para o nosso mês. O que tem aqui, Era? Eu tenho log de x na base 3. Então aqui x é logaritmando, aqui é a base, igual 2 vezes cosseno de 90 graus. Né? Vamos lembrar aqui, ó, pequeno, muita coisa não, rapidinho, né? Olha lá, o ciclo trigonométrico, eixo x, eixo y, aqui é o eixo do seno, aqui é o eixo do cosseno, grau, né? Raio, aliás, raio unitário, né? Lembrar que aqui é a posição, que é 1, aqui é 0 graus, π sobre 2, 90 graus, π, 180 graus, 3π sobre 2 dá 270 graus, e volta inteira é 2π, 360 graus, tá certo? Então, o que eu tenho aqui, Era? Vamos ver o que a gente tem aqui. Olha só, eu tenho log de x na base 3, sendo que o x vai ser o nosso mês. Isso vai ser igual 2 que multiplica o cosseno de 90 graus. 90 graus aqui, ó, é um arco exatamente do eixo y, que é o eixo do seno. E o cosseno de 90 graus é zero. Cosseno de 90 graus é zero. Olha só, cosseno de zero é 1, cosseno de 90 é zero, cosseno de π é menos 1, cosseno de 3π sobre 2 é zero, cosseno de 2π é 1. E o mesmo vale para seno. Ó. Seno de zero é zero, seno de 90 é 1, seno de π é zero, seno de 3π sobre 2 é menos 1 e seno de 2π, que é 360 graus, é zero. Tá certo? Aí eu tenho aqui, ó, log de x na base 3 igual a zero, porque ó, 2 vezes 0 é zero. Vou fazer aqui na frente. O que a gente faz? Base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Podia ter feito ao contrário, ou seja, ó, x vai ser igual, se 3 elevado a zero é igual a x, x é igual a 3 elevado a zero, e 3 elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Todo número elevado a zero é 1. Tudo. Né? Desde que tudo elevado a zero. Então, o mês aqui em questão é o mês 1.
Então, nós estamos tratando aqui do mês de janeiro. Perfeito? Agora vamos para o nosso ano. O ano tem aqui um cone, altura H, raio da base. A base aqui é uma circunferência, tá? A base é uma circunferência. Vamos lembrar, como é que se calcula o volume do cone? Como é que se calcula o volume do cone? Ó, o volume do cone, ele vai ser a área da base, que é uma circunferência, então é πr ao quadrado, vezes a altura, só que dividido por 3. Então, o volume do cone é o volume do cilindro, que é πr ao quadrado vezes a altura, dividido por 3. Portanto, aqui eu tenho a formulazinha do nosso volume do cone. Tá certo? O raio deste cone vale 10, a altura do cone vale 20,22 e a gente vai aplicar essa relaçãozinha aqui para dar o ano. Tá ok? Então, primeiro, nós vamos calcular aí o nosso volume, o volume do cone, e o volume do cone é igual, V é igual, tá ali em cima, né? Um terço vezes a área da base, eu tenho π, continua π, não tenho o valor de π aqui para substituir. O raio aqui ao quadrado, o raio é 10, 10 ao quadrado é 100, vezes aqui a altura, e a altura aqui é 20,22, certo? Ok? Vou deixar aqui na frente o resultado disso. Então aqui eu tenho 1 sobre 3, vezes o π vai continuar. Aí eu tenho 100 vezes 20,22. Vai multiplicar por 100, vai passar vírgula duas casas para a direita. Portanto, isso aqui vai ficar 20,22. Este é o volume. Vou até deixar aqui melhorzinho, né, para você. Este é o volume do cone. O volume do cone, então, é 20,22 π de uma unidade de medidas, né, sobre 3. Ok? Ok. Mas a gente não quer o volume. A resposta do ano aqui não é o volume do cone. É trabalhado aquela operação, esta operação aqui. É isso aqui que vai dar o ano para a gente. Então, o ano aqui vai ser o seguinte. Eu tenho 3 vezes o volume de tudo aquilo ali, que é o volume do cone, que deu 20,22 π sobre 3. Tudo isso sobre 3. Pronto. Melhor, tudo isso sobre π, né? Era tudo isso sobre π. Tá ok? Mas você poderia ter feito assim mais direto? Poderia, sem problema nenhum. Então, isso aqui vai ser igual, né? Vou pegar uma outra cor aqui, um branco. Então, olha só, eu simplifico, simplifica π com π, o 3 com 3, e você tem como resultado exatamente o 2022, ou seja, 2022, que é o ano aqui em questão. Então, portanto, o ano é 2022. Ok? Não tinha assim, não era para dar muito trabalho, senão o aluno não fazia, né? Bom, você colocou lá 2 pontos nos outros dois, e por que aqui você não colocou 2 pontos também? Você também fica mudando toda hora. Não há necessidade, que eu vou fazer aqui, claro, não precisava mexer, tá tudo certo. Então, finalmente, o nosso ano, vou colocar aqui um vermelho mesmo, quer dizer, a nossa data, né? Portanto, a nossa data aqui é o dia 13 do 1, claro que essa data não estava em sala de aula geralmente, né? Mas é um trabalho que eu criei para despertar aí interesses, tá bom? De 2022, eu vou abreviar desta forma, anotar desta forma. Perfeito? Legal, né? Então tá bom, sucesso nos estudos, na aprendizagem.